O Afeganistão nunca derrotou ninguém com tanques. Derrotou com tempo, montanhas e fé. Antes de ser o pesadelo da União Soviética, já havia engolido reis, exércitos e projetos estrangeiros. Em 1979, Moscou acreditou que com ele seria diferente. Para os soviéticos, o Afeganistão era só um problema geopolítico a ser resolvido, mas, para muitos afegãos, era uma guerra santa. E quando uma ideologia radical encontra uma fé enraizada, vem uma guerra que não terminará bem para nenhum dos dois lados. A União Soviética possuía o exército terrestre mais poderoso do planeta. Eles tinham aviões, tanques, blindados, inteligência e doutrina. Tinham tudo, menos o entendimento do lugar onde estavam entrando. No vídeo de hoje você irá conhecer a história da Guerra Afegã Soviética de 1979. Uma guerra iniciada para estabilizar e que se transformou em um conflito que Moscou nunca soube como terminar. E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Aaron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Guerra Afegã de 1979. E sim, eu preciso esclarecer que é a de 1979 porque ocorreram tantas, mas tantas guerras no Afeganistão que se eu não dizer a data vocês não vão saber a qual das guerras eu me refiro. Foi uma das mais importantes da Guerra Fria. Depois dela, o mundo inteiro mudou, porque um dos países mais importantes de toda a história humana simplesmente caiu. A União Soviética colapsou por uma série de motivos, mas sobretudo porque gastou o pouco dos recursos que tinha com esta guerra que nunca tiveram chance de vencer. E eu sei que essa entrada foi bem dramática, bem fatalista e até meio heróica, só que isso foi só para atrair mesmo. Agora eu tenho a intenção de lhes contar a história que realmente aconteceu. Mas antes, é claro que eu possa começar, eu vou pedir educadamente e humildemente para que todos aí deixem o seu like, compartilhem e se inscreva. Fazendo isso, vocês me animam e me ajudam a continuar com este canal. E agora que você já fez isso, a gente pode começar. Capítulo 1. Terra dos Pashtuns. O Afeganistão é um dos países mais antigos do mundo. Foi lar das primeiras civilizações que existiram. Só para vocês terem ideia, tem registros de ocupação na região de mais de 5.000 anos antes de Cristo. E o local foi lar de vários impérios. O primeiro deles foi o Império Aquemenida, que foi comandado por Dário I. E logo depois, a região foi conquistada por Alexandre o Grande da Macedônia. E quando ele morreu, vários outros impérios se apossaram da região, como, por exemplo, o Império Maurya, o Império Kushã, o Império Mongol, o Império Timúrida e, mais tarde, o Império Mughal. E essa longa sequência de invasões e conquistas nos revela um padrão histórico que dura até os dias de hoje. É relativamente fácil invadir o Afeganistão. Difícil mesmo é mantê-lo sob controle. Não por acaso, muitos historiadores se referem ao Afeganistão como o cemitério de impérios. E em 1747, toda a região foi incorporada ao Império Durrani. O Império Durrani foi fundado por Ahmad Shah Durrani, e este foi considerado o marco inicial do Estado afegão moderno. Pela primeira vez, diversas tribos seriam então unificadas e seriam governadas por um governante local. Em 1823, a região foi renomeada para Emirados do Afeganistão. E o que significa esse nome? Bom, a palavra emirado vem de emir. Emir é basicamente um líder, geralmente considerado um descendente ou um governante de tribos ligadas a Maomé. Maomé é o grande profeta islâmico, a religião predominante no território. Afegão era a forma como os indianos e os iranianos se referiam ao principal povo que fazia parte ali do Afeganistão, os Pashtuns. Eu achei assim que se fala. Neste período, o cenário internacional era um caos. Era tempo de grandes impérios europeus dominarem a região. Naquele tempo, um dos impérios mais poderosos que tinha uma presença mais forte ali na Ásia era o Império Britânico. Nesse tempo, o Império Britânico, assim, cuidava de todas as formas para não perder a Índia Britânica, porque era basicamente a colônia mais valiosa que eles tinham. Entretanto, um outro império europeu estava se aproximando da Ásia Central, daquela região onde está o Afeganistão. Tratava-se então do Império Russo. Essa aproximação russa rendeu um episódio histórico que os historiadores intitularam de O Grande Jogo. Basicamente um período de disputa entre o Império Russo e o Britânico para ver quem controlava ou influenciava a Ásia Central. E como o Afeganistão estava localizado exatamente no caminho do meio entre as possessões britânicas e russas, ele acabou se tornando o centro estratégico de todo o conflito. Na época, o Império Russo perdeu algumas guerras importantes, como a Guerra da Crimeia. E aí os britânicos começaram a pensar: pô, legal, os russos se ferraram bonito no Mar Negro. Peraí, só que agora eles vão pro sul. E qual era o problema com isso? Bom, no sul da Ásia Central havia as colônias britânicas, como por exemplo a Índia.
E qual era o problema da presença russa na Ásia Central? O problema, gente, é que eles estavam se aproximando do Afeganistão e o Afeganistão era como se fosse um escudo para a colônia indiana. Na cabeça dos britânicos, os russos vinham para incitar movimentos de independência no Afeganistão. E se os afegãos se tornassem livres sob influências russas, seria só questão de tempo para que os indianos que eram controlados pelos britânicos passassem pelo mesmo processo. E para piorar a situação para o Império Russo, que já não estava das melhores, o Império Russo se meteu na Guerra Russo-Japonesa. E, para a surpresa e para o choque de todo o planeta, eles perderam a guerra. Perderam. Olha isso, o grande e poderoso Império Russo havia perdido uma guerra contra o Japão, que era um país assim, pequenininho, e eu nem me refiro a só termos geográficos, me refiro em poder econômico e militar. Naquela época o Japão não era muita coisa não. Para piorar, a Rússia também teve uma revolução em 1905. Podemos considerar que se o grande jogo fosse uma partida de pôquer, a Rússia havia perdido todas as suas fichas. Para piorar, um outro império nascia e ameaçava a todos na Europa, o Império Alemão. E o Império Alemão ameaçou tanto os britânicos quanto os russos e os outros impérios que lá estavam, que isso fez com que o Império Britânico e o Império Russo assinassem uma espécie de acordo de paz, o chamado Acordo Anglo-Russo de 1907. Esse acordo definiu que, por exemplo, o Irã, que era a antiga Pérsia, seria dividido em 3 partes. Uma parte seria dos britânicos, outra seria neutra e outra seria dos russos. Já o Tibete se tornaria meio que livre da influência europeia e seria dado para a China como meio que sempre foi. Já a região do Afeganistão ficou sob domínio 100% dos britânicos. E por quê? Por que os russos aceitaram? Basicamente porque já haviam se metido em várias guerras e estavam perdendo todas. A influência deles estava sendo minada, o Império Russo estava em frangalhos, e assim, se eles não foram capazes de derrotar os japoneses, como que irão brigar com os imperiais britânicos? Sabe, não vão perder. Então decidiram deixar quieto e poupar, fracasso e vergonha. E aqui vai uma curiosidade interessante. O Acordo Anglo-Russo de 1907 daria origem à Aliança Ocidental da Primeira Guerra Mundial. Só que assim, não é porque o Império Britânico conseguiu tirar os russos da região que tá tudo certo. Agora faltava o principal. Faltava os britânicos conquistarem os afegãos. E adivinha, isso foi praticamente impossível. O objetivo dos britânicos era instaurar um governo afegão que fosse pró-britânico, que quisesse os britânicos na região, que gostasse deles, que os beneficiasse em cada ação, independente da situação da Ásia Central. Entretanto, isso não foi aceito. Como resposta, os britânicos declararam a Primeira Guerra Anglo-Afegã, a primeira guerra entre os britânicos contra os afegãos. E não deu em nada. Só que daí, como resposta, houve a Segunda Guerra Anglo-Afegã, e os britânicos venceram. Entretanto, a sua vitória era extremamente delicada. Nesse tempo, o Afeganistão foi transformado em um protetorado. Dizer que o seu país é um protetorado é basicamente dizer que uma outra potência muito mais forte cuida do seu país, sobretudo no aspecto militar. É como se você tivesse um irmão maior para te defender, entende? Só que na prática, protetorado sempre foi um eufemismo para colonizar um país mais frágil. Só que usa a palavra protetorado porque a palavra colônia era muito violenta. Na prática, dava para se fingir que o país tinha certa independência, sobretudo porque o Afeganistão, como um protetorado, era independente, pois tinha o seu rei, tinha suas instituições que, adivinha, não servia para bosta nenhuma além de fazer imagem, além de fazer cena, porque eles não mandavam. Quem mandava de fato na região era o Império Britânico, que, adivinha, tomava as decisões que beneficiasse eles e nunca os afegãos. E aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a grande guerra da humanidade até então, e a Rússia tomou um pau. Decidiram sair da situação antes que o Império eclodisse. Só que para saírem da situação, tiveram que fazer um acordo com o Império Alemão. Para saírem e assumirem a derrota, tiveram que dar vários territórios aos alemães. E foi exatamente o que aconteceu. Só que agora que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, não é tempo de paz, muito pelo contrário, porque o país passou por uma série de transformações. Passou pela chamada Grande Revolução Russa, e aí os revolucionários russos mataram os czares, que eram os imperadores da Rússia, e mataram a sua família. E daí em diante, a Rússia nunca mais foi igual, pois o Império Russo morreu e deu origem ao primeiro país comunista do mundo, a poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou a União Soviética. E a União Soviética foi um país extremamente diferente de tudo aquilo que já havia existido antes. Eles se consideravam um país anti-imperialista, que tinha o objetivo de exportar as revoluções e transformar
o mundo inteiro num planeta comunista, vamos dizer assim. Por isso, o acordo de 1907, que era um acordo de paz entre os britânicos e os russos na Ásia Central, foi rasgado, pois isso era visto como imperialismo, algo que os comunistas odiavam. E muitos outros acordos que o antigo Império Russo tinha com outras potências na região foram rasgados, e isso causou um medo e um nervosismo muito grande entre aqueles impérios, porque eles tinham esses acordos de paz, entende? Até, é claro, a Primeira Guerra Mundial acontecer e toda a estabilidade ser jogada no lixo. Então a Primeira Guerra Mundial terminou, lá ali por volta de 1918, quase 1919. E os britânicos fizeram parte da Tríplice Entente. Eles venceram, entende? Só que eles venceram a custo de todos os seus recursos. Boa parte do país estava destroçado, a economia estava uma merda e milhares de britânicos haviam perdido suas vidas. Entretanto, esses não são tempos de paz, pois agora boa parte das colônias desses grandes impérios que ou estavam ruindo ou tinham caído, queriam independência. O Afeganistão era uma dessas colônias, ou melhor, um desses protetorados. Em 1919, um novo líder afegão assumiu o poder. Seu nome era Amanullah Khan. E ele era um nacionalista fervoroso, e ele não aceitava que o Afeganistão fosse um protetorado. Para ele, eles tinham sim que ser livres. Em maio de 1919, o governo afegão mandou suas tropas invadirem a Índia Britânica. E, na época, a Índia estava de saco cheio de ser uma colônia britânica. Muitos ali estavam lutando pela independência do país. E o objetivo dos afegãos aqui não é tomar a colônia dos britânicos para irritá-los, não. Era literalmente incitar a grande revolução que libertaria os indianos. Era literalmente jogar mais gasolina, mais lenha na fogueira. E isso foi entendido como ultrajante pelo Império Britânico. Resultado, a Terceira Guerra Anglo-Afegã foi declarada. Os britânicos vieram com tudo, bombardearam a capital afegã, a cidade de Cabul, e bombardearam com tanta força que traumatizaram boa parte da galera. Entretanto, o Império Britânico estava exausto. Boa parte dos soldados não queriam fazer parte dessa guerra, estavam exaustos, os caras tinham acabado de terminar a Primeira Guerra Mundial, sabe? Pra quê? E a população odiou a ideia. Por isso, em agosto de 1919, o Império Britânico assinou o Tratado de Rawalpindi. Basicamente, o Afeganistão, mesmo mais fraco, venceu a batalha. O Afeganistão se tornou independente no dia 19 de agosto de 1919. Olha só que foda. E os afegãos comemoraram, fizeram festas, ficaram super animados. E naquele tempo, os russos que já apoiavam o Afeganistão, agora como União Soviética, iriam reconhecer a independência do país. Agora o Afeganistão vai se tornar não só um Estado-nação independente, como vai se transformar em uma monarquia, e foi renomeado para Reino do Afeganistão. O Afeganistão devolveu o favor aos russos soviéticos, sendo eles o primeiro país a reconhecer a União Soviética como um país legítimo, independente e soberano. Mas vamos deixar um pouco o passado de lado e vamos falar sobre quem são os afegãos hoje. O Afeganistão é formado por vários grupos, e cada um desses grupos tem uma cultura, uma língua e uma tradição diferente. E são formados sobretudo por 5 grandes grupos, sendo o primeiro o mais influente e o mais expressivo deles. Primeiro, os Pashtuns, depois os Tajiques, os Hazaras, os Uzbeques e os Turcomenos. E praticamente 100% do país é muçulmana islâmica, sendo que 90% deles são da vertente sunita. A vertente sunita é a vertente mais popular do Islã. É basicamente a vertente do Islã que acredita que os líderes islâmicos devem ser eleitos a partir de suas competências e habilidades, e não por linhagem de sangue, como os seus rivais, os xiitas, acreditavam. Só para constar, boa parte da população afegã até os dias de hoje falam 2 línguas. Primeiro, a língua Dari, que era uma variação antiga do persa. E segundo, a língua Pashto, a língua dos Pashtuns. E só para constar, não, os afegãos não são árabes. E agora temos que abordar um fator que será interessante e essencial para entendermos quem é o Afeganistão. Eles não eram um Estado-nação moderno, como a maioria dos países europeus. E com isso, eu não quero dizer de forma alguma de que eles eram uma sociedade feudal cheia de pessoas atrasadas e esquisitas. Não, ok? Apenas que eram uma sociedade com uma organização social diferente. E vamos abordar essas diferenças. Primeiro de tudo, eles eram uma sociedade tribal e clânica. A lealdade dos afegãos era sobretudo ao Deus islâmico, o Deus Alá, e depois vinha a família. E depois a lealdade estava com os líderes tribais ou líderes dos clãs, que eram também chamados de anciãos, que eram lideranças religiosas que habitavam em cada cidade, vilarejo ou estado afegão. E depois vinha a autoridade nacional, que fosse então um presidente, um ditador ou um rei. Ou seja,
Deu para entender que qualquer pessoa que governasse o país teria muita dificuldade, porque a lealdade desse povo estava vinculada a muitas outras coisas antes. 2. As leis. As leis do país, do Estado Nacional, até importava. Só que as primeiras leis que o povo afegão respondia eram as leis islâmicas. E depois vinham as leis do Código Pashtunwali. E depois vinham as leis do Estado-nação. Terceiro, eles eram uma sociedade majoritariamente rural. Cerca de 80% de todos os afegãos dessa época viviam nos campos e a maioria era analfabeta, sobretudo as mulheres. O mais raro que tinha nesse tempo era ver uma mulher que sabia ler ou escrever. Por não terem contato com escolas e universidades, a maioria esmagadora não tinha contato com ideias políticas, muito menos o socialismo. E o histórico de relações que os afegãos tinham com o Ocidente era caótico. A maior parte dos afegãos não eram receptivos aos ocidentais. E tinham motivos para isso, certo? Afinal de contas, foram invadidos por um monte de impérios, então, era de se esperar. Capítulo 2. Os afegãos na Guerra Fria. Estes são tempos de Guerra Fria, e os Estados Unidos promoviam o capitalismo enquanto a União Soviética promovia o comunismo. Essas duas superpotências brigavam um de frente com o outro para provar que o seu modelo econômico e o seu modo de vida eram melhores. E, no meio de tudo isso, estava países como o Afeganistão. Em 1964, o rei afegão Zahir Shah criou uma nova constituição, uma constituição até muito moderna para a época, sobretudo para um país como o Afeganistão, que era um país extremamente religioso e ultra-conservador. Essa constituição, primeiro, permitia eleições para o parlamento. Agora, o povo afegão poderia eleger os parlamentares que eles quisessem. Não que deixasse de ser monarquia ou então que o rei tivesse menos poder político, não. O rei continuaria tendo poder e influência. Entretanto, agora ele iria dividir o poder com o parlamento que o povo iria escolher. Terceiro, agora a imprensa teria mais liberdade, isto é, poderiam fazer as suas reportagens, as suas investigações e dar as notícias sem a preocupação de serem interferidos ou ameaçados pelo governo. Muito diferente do que é o atual Afeganistão hoje. Entretanto, as coisas não estavam tão boas assim, porque ali, no início dos anos 70, o Afeganistão estava numa situação muito crítica. Primeiro, havia uma crise econômica muito forte, e pessoas em todo o Afeganistão passavam fome. Muitas, inclusive, infelizmente morriam por conta disso. Muita gente ali queria o fim da monarquia, muitos brigavam com a polícia, e a polícia também matava de volta, às vezes era chamado exército, era uma bagunça. O rei tentou controlar a situação, fez várias reformas, mas a maioria delas eram ou superficiais ou ineficazes. Na época, uma das mudanças feitas pelo rei era permitir que as mulheres, primeiro, pudessem estudar e trabalhar e, segundo, não eram mais obrigadas a usar o véu. E embora as mulheres afegãs tivessem a liberdade para fazer tudo isso, elas não o faziam. E por quê? Aqui que muita gente se engana na resposta para essa grande pergunta. Nós estamos no ocidente geográfico, certo? O Brasil está nessa parte do mundo. E aqui há um sentimento anti-islã muito forte, que surgiu sobretudo depois do 11 de setembro de 2001, aos ataques das Torres Gêmeas. Enfim, muita gente acha que as mulheres afegãs e as mulheres do mundo árabe em geral não poderiam estudar ou trabalhar ou, enfim, ter liberdade para expor os seus rostos, por exemplo, por conta do Islã, porque o Islã seria então uma religião extremamente radical, de pessoas que eram quase neandertais. Gente, isso não é verdade, ok? Na verdade, isso é radicalismo puro. Primeiro porque, se você abordar o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, você não vai encontrar nenhuma passagem em que o Islã diz que as mulheres devem usar o véu, ok? Ou a burca, ou o hijab, ou qualquer coisa que tampe os seus rostos e corpos. Isso não existe, ok? Na verdade, o que existe é uma interpretação radical que alguns líderes fundamentalistas fizeram no mundo árabe e que se popularizou. 2. O Islã não proíbe nem homens e muito menos mulheres de estudar. Na verdade, segundo o Alcorão e os hadiths, que são os ditos do profeta, todo muçulmano e toda muçulmana devem buscar pelo conhecimento. Ou seja, é exatamente o oposto. É tão oposto que muitos países islâmicos, como o Catar, a Indonésia ou então a Malásia, tem mulheres que estudam e que trabalham normalmente, não tem problema algum. O problema, no caso, é o radicalismo puro, ok? A interpretação radical de alguns líderes que, infelizmente, se tornou muito popular.
Nessa época, o rei afegão queria manter a paz no seu país, pelo menos no cenário internacional, já que internamente eles passavam por um monte de crises. Por isso o rei decidiu que o país não se aliaria nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Entretanto, o rei recebia ajuda financeira e militar de ambas as nações e aproveitava dos recursos, já que o país era muito pobre. Então eles usavam o dinheiro para construir estradas, ferrovias, infraestrutura, enfim, tudo que um país precisa. Nessa época, gente, o Afeganistão era um país muito, mas muito quebrado, tanto que a maior parte das estradas do país nem sequer eram pavimentadas. Mas antes que a gente explique os próximos capítulos da nossa história, é de extrema necessidade, é essencial, na verdade, que a gente entenda o que é o comunismo, porque ele vai ser essencial para a nossa história. Afinal de contas, o exército que vai invadir o Afeganistão, e enfim, é o exército comunista, o exército da União Soviética. O comunismo é uma ideologia política radical, ele é de esquerda radical, ele é uma daquelas ideologias que são as chamadas ideologias revolucionárias, que querem mudar a situação do mundo de uma forma agressiva, transformadora. Os comunistas defendem que o capitalismo criou classes sociais, como os ricos e os pobres. Nesse caso, 95% de toda a população mundial é pobre. Os comunistas defendem que o capitalismo literalmente escravizou esses 95% do planeta para servir os ricos e deixá-los ainda mais ricos. O comunismo prega que se o capitalismo não for derrubado, ele levará toda a raça humana a uma inevitável extinção. Por quê? Porque o capitalismo promove um consumismo, promove um consumo incessante de recursos que, assim, é insustentável, porque o planeta Terra não dispõe de recursos infinitos. Muito pelo contrário, os recursos são limitados. Entretanto, as empresas capitalistas não ligam e exploram cada vez mais o planeta, mesmo que isso leve à destruição, o que na prática favorece, por exemplo, as mudanças climáticas. E isso vai destruindo o planeta até o ponto em que a vida na Terra se torne impossível. Os comunistas defendem que o modelo comunista é o que deve vigorar, e que neste modelo, todos os povos do mundo, sobretudo as pessoas que são pobres, vão de fato ter acesso a coisas como educação, saúde, lazer, pleno emprego e segurança. Parece realmente revolucionário, Só que o comunismo ele entra em choque com o capitalismo. Por quê? Porque os capitalistas, os grandes ricos, os industriais, jamais vão deixar o seu poder gigantesco em prol de um mundo melhor. Então, nesse caso, o que ocorre, segundo os comunistas, é uma luta de classes. É a luta entre os pobres querendo existir e os ricos querendo escravizar para ficarem mais ricos. Os comunistas defendem que os ricos vão usar de todo o seu poderio, de toda a sua influência para angariar poder político e vão usar de coisas como, por exemplo, como a religião, como uma arma política para se manterem no poder. Então, Marx é basicamente o grande autor do livro mais importante dos comunistas, isto é, o Manifesto Comunista. Ele defende em suas passagens que a religião era o ópio do povo. Com isso, Marx queria dizer que as religiões levavam os povos do mundo a aceitar o sofrimento na Terra, em troca de uma recompensa eterna, o que na prática paralisaria a luta de classes e basicamente faria com que as pessoas aceitassem a vida desgraçada que elas têm, ao invés, é claro, de lutarem por um mundo melhor, ao invés de lutarem pela grande revolução que os libertaria. Isso tudo que eu falei é uma simplificação absurdamente grosseira. Eu, inclusive, já li vários livros desses caras e eu posso te garantir, é bem mais complexo. Só que, em essência, é isso. Na prática, podemos garantir que o comunismo ele não é anti-religião. Não. Ele só vigia as religiões, porque ele sabe que religiões podem ser usadas como armas políticas. O comunismo incentiva que as pessoas se tornem ateias para estar isentas desse controle político e religioso, vamos dizer assim. Por favor, se possível, anotem essa antirreligiosidade e esse pró-ateísmo do comunismo, porque isso vai ser essencial, ok? Se vocês não pegarem isso, não vai dar para entender a história. Só que a União Soviética era basicamente o maior país do planeta e tinha muitas populações religiosas, sobretudo islâmicas. Como é que essas populações viviam dentro da União Soviética? Bom, vamos responder a isso, sobretudo no caso dos islâmicos. Inicialmente, quando a União Soviética foi formada, houve vários processos revolucionários e violentos. Muitos povos religiosos, sobretudo os islâmicos, lutaram contra os soviéticos, e muitos lutaram de forma armada, e o exército soviético reprimiu eles. Basicamente, atirou de volta, matou quando pôde, prendeu quando pôde, e foi isso. E isso que eu estou falando não foi só com os islâmicos que se rebelaram, foi com todas as religiões que se rebelaram de forma violenta. Depois disso, os famosos tribunais da Sharia, que eram aqueles tribunais que funcionavam com a lei islâmica, foram derrubados. E aquelas escolas fundamentalistas e extremistas islâmicas, as famosas madraças, também foram proibidas.
Só para constar, isso foi no começo, com revoltas violentas. Depois, todos os religiosos tiveram que fazer uma espécie de pacto de paz para viverem pacificamente com suas religiões em toda a União Soviética. Então, na prática, o governo soviético permitia que pessoas religiosas pudessem ter as suas religiões dentro do país, desde que seguissem algumas regras. Primeiro de tudo, o governo criou as chamadas diretorias espirituais, que tinham o objetivo de supervisionar todas as religiões de todo o país soviético, basicamente para garantir que as pessoas de fato estavam exercendo a sua religião e não estavam sendo usados como massa de manobra por suas religiões. 2. Apenas o clero aprovado e registrado pelo Estado podiam liderar orações. Isso não aconteceu apenas com os islâmicos, aconteceu também com os ortodoxos cristãos, que era basicamente a grande religião da União Soviética. Nesse tempo, o Afeganistão não só lidava com uma espécie de guerra civil e com a fome, enfim, ele também lidou com denúncias de corrupção na família real. Resultado, o rei fez uma série de reformas sociais. Uma delas era uma reforma que dizia que os membros da família real seriam impedidos de terem cargos públicos. E na época, isso não agradou à família real, sobretudo ao primo do rei, um general importante chamado Mohammad Daoud Khan, que viu ali que a sua carreira havia acabado antes mesmo de começar. Daoud Khan era um homem extremamente ambicioso e já na época já havia ocupado a posição de primeiro-ministro e ele queria mais. Era um homem ambicioso e perigoso e que não estava disposto a ficar quieto. Por isso, Mohammad Daoud Khan deu um golpe de estado no rei afegão em julho de 1973, derrubando a monarquia e derrubando o governo de seu primo. E por que ele fez isso? Primeiro de tudo, a monarquia afegã estava em frangalhos. As reformas que a monarquia trazia eram lentas e ineficazes. Ou seja, a monarquia não estava resolvendo os problemas. E basicamente estava engessada demais, não era capaz de governar o país. 2. O Afeganistão vivia crises econômicas muito fortes e uma série de instabilidades sociais. Sobretudo, a fome. 3. O Daoud Khan queria governar. Em sua visão, o seu governo seria muito mais forte, decidido e centralizado. Quarto, por último, mas não menos importante, o exército afegão apoiava Daoud Khan. Muitos ali concordavam que a monarquia era ineficaz e que era tempo de mudança de verdade. O antigo rei do país correu para não ser morto e basicamente viveu por 30 anos na Itália, numa espécie de exílio. Depois voltou para o Afeganistão, só que não ocupou nenhuma posição política. Basicamente morreu como uma pessoa simples. Na época em que o golpe ocorreu, o Daoud foi apoiado pelo Partido Democrático do Povo Afegão. Este era um partido novo, mas que angariava muito poder na época e que estava se tornando popular. Era, na prática, o Partido Comunista do Afeganistão. Eles eram da vertente marxista-leninista, que é basicamente a grande vertente do comunismo. E sim, caso você não saiba, haviam várias vertentes. Eu vou me referir a eles aqui como o Partido Comunista do Afeganistão, ok? Nesse tempo, haviam duas alas importantes neste partido. Primeiro, o Khalq, o povo. Estes eram os comunistas de fato. Eles eram radicais, revolucionários e eram a favor de reformas agressivas e para ontem. O Khalq era liderado por Mohammad Taraki e Hafizullah Amin. A segunda ala do partido eram os Parchans, os bandeiras, que eram sim comunistas, só que eram comunistas mais moderados. Essas duas alas já não se davam muito bem antes, e nesse tempo passaram a se dar ainda pior. Naquela época, a União Soviética passou a ajudar muito o Afeganistão, e o Daoud Khan, que era o primeiro presidente do país, estava cansado disso. Ele sabia que o país dele precisava de ajuda, mas ele estava cansado do país dele ser tão dependente da União Soviética. Por isso, ele tentou diversificar as suas alianças. Fez acordos econômicos com países capitalistas, como por exemplo, a Arábia Saudita e o Paquistão, e até mesmo com países ocidentais. Então o governo de Khan tinha uma posição muito ambígua. Ele conversava tanto com os Estados Unidos e com os países ocidentais, quanto com a União Soviética. E aqui vem uma história interessante. Por volta de abril de 1977, Daoud Khan, o primeiro presidente afegão, viajou para Moscou para se encontrar com o presidente da União Soviética, com o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que na época era o Leonid Brezhnev. Dizem na época que o Brezhnev basicamente tratou Daoud como um subordinado, e o clima então teria azedado. Dizem que Brezhnev estava irritado e começou a perguntar a Daoud até onde iria a influência da OTAN, a Organização Militar Ocidental, no país deles. E dizem ainda que o Brezhnev mandou o Daoud a retirar toda a presença ocidental de seu país, quase como se ele fosse um subordinado, um empregado do cara. Daoud ficou irritado e teria respondido:
Nós nunca permitiremos que vocês ou qualquer outra pessoa nos digam como governar o nosso país ou quem devemos empregar no Afeganistão. Nós até poderemos continuar pobres, mas o Afeganistão continuará livre. Uma declaração, inclusive, que ele muito provavelmente se arrependeu no futuro. Podemos considerar que Daoud só conseguiu dar o golpe de Estado e se instalar no Afeganistão graças ao apoio dos comunistas. O problema era que o próprio Daoud não era comunista. Dizem, inclusive, que nem de esquerda ele era. O que na prática ele era um oportunista. Ele usou das forças comunistas para angariar poder e apoio para dar o golpe. E quando chegou na presidência, ignorou os antigos aliados. Em 1973, no ano em que ele deu o golpe, ele basicamente instaurou uma ditadura e começou a perseguir antigos aliados e rivais. E isso incluía, é claro, os comunistas. Daoud terminou com as eleições, acabou com a liberdade de imprensa e expressão e acumulou todos os poderes em suas mãos. E ele começou a fazer uma série de reformas bem superficiais do país. Mas uma das que chamou a atenção foi o fato dele proteger muitos empresários afegãos, os donos de terra, sabe? E isso irritou os comunistas, porque era basicamente o oposto que os caras queriam. Os comunistas queriam o fim das classes sociais no Afeganistão e também queriam uma reforma agrária, uma distribuição de terras para toda a população afegã, que ou tinha muita pouca terra ou não tinha nada. O Daoud respondeu isso da forma mais agressiva possível. Prendeu os comunistas e depois proibiu atividades partidárias. Proibiu sindicatos e todos que eram oposição seriam fortemente perseguidos. E os comunistas se sentiram como usados e traídos e começaram a ver Daoud como uma espécie de obstáculo ao Afeganistão comunista. Inicialmente, Daoud era amplamente apoiado, só que depois o seu governo caiu em desgraça e ele se mostrou incompetente para governar o país, assim como todos que vieram antes dele. Em abril de 1978, o regime acabou matando um líder comunista popular, um homem chamado Mir Akbar Kibir. O governo emitiu um comunicado lamentando o fato, meio que dizendo, pô, coitado. Só que na época, um outro líder comunista, Nur Mohammad Taraki, disse aos comunistas que, na verdade, Daoud é quem havia mandado matar o cara. Só pra constar, embora o Daoud fosse um belo de um traidor que agora perseguia os seus antigos aliados, o Mohammad Taraki não tinha provas disso, ok? Só que independente disso ser verdade ou mentira, fato é, os comunistas acreditaram em Taraki e agora estavam com ainda mais raiva do Daoud. Durante as cerimônias fúnebres de Kibir, ocorreu um protesto contra o Daoud e nesse protesto vários líderes comunistas foram presos. Alguns, inclusive, foram postos em prisão domiciliar. Estes que foram presos em suas casas, em prisão domiciliar, começaram a planejar uma grande revolta que acabaria com o governo de Daoud. Tudo isso deu origem a um plano comunista, na qual o pessoal da linha Kalki, o pessoal do povo, da vertente mais radical do Partido Comunista Afegão, iniciasse uma revolução. Esta revolução em questão ocorreu no dia 28 de abril. Nesse dia, os comunistas invadiram o Palácio Arg, o palácio presidencial do Afeganistão, e entraram em um confronto armado contra a guarda presidencial. O resultado, os comunistas venceram, e o Daoud não quis se entregar. Ele se apresentou como resistente. Então, os comunistas o mataram e depois mataram outros 15 membros de sua família. Na época, a União Soviética sabia que isso ia acontecer, não teve participação nisso, mas meio que deixou rolar. E na época isso foi um grande problema para a elite capitalista afegã, que reconhecia em Daoud o último governo legítimo da região. E falando assim dá a entender que o comunismo era uma baita força política, Mas não era. Na verdade, os comunistas representavam apenas 10% de toda a população afegã. Entretanto, eram 10% muito expressivos. Os outros 90% não eram de afegãos capitalistas e liberais, não. Eram de pessoas que não eram politizadas. Por isso esses 10% comunista tinha tanto poder e tanta influência, porque eram basicamente os únicos politizados de todo o Afeganistão, tirando, é claro, a elite capitalista. Capítulo 5. Mohammad Taraki e as afegãs. Agora que o Daoud é a carta fora do baralho, quem vai assumir a posição de presidente do país, ou de ditador, vai ser o próprio Mohammad Taraki, que era amplamente apoiado pelos soviéticos. O mesmo agora vai anunciar a todo o povo afegão, para todos os povos interessados do mundo, de que Daoud renunciou por vontade própria para cuidar de sua saúde. E é óbvio que a maior parte dos afegãos, assim como boa parte do planeta, não acreditou. Entretanto, era a palavra do governo contra a palavra do resto do mundo, e não havia o que se pudesse ser feito. O Taraki
em seus primeiros dias de governo, mudou o nome do país. A partir de agora, o país voltaria a se chamar República Democrática do Afeganistão. E eu sei que isso parece um detalhe trivial que facilmente seria ignorado pela maioria de nós. Entretanto, isto é importante, porque se a gente observar bem o nome do Afeganistão conforme o tempo se passou, observaremos também cada fase diferente. Vamos observar o reinado do Afeganistão, a monarquia do rei Zahir, depois veremos a República de Daoud, uma espécie de ditadura, e depois vamos ver a República Democrática do Afeganistão, um governo comunista de Mohamed Taraki. E com isso eu só quero salientar isso mesmo, eu não quero dizer que houve um avanço ou uma espécie de modernização, até porque isso cabe a interpretações. O corpo de Daoud só seria encontrado 30 anos depois, e ele seria desenterrado novamente e enterrado de novo, só que dessa vez não seria enterrado como um indigente, e sim com honrarias. E por que, se ele matou tanta gente, eu não sei te dizer. Simplesmente fizeram isso. O governo de Taraki recebeu recomendações da inteligência soviética para que o mesmo maneirasse e não adotasse reformas muito agressivas ou muito rápidas. E o que o Taraki fez? Ignorou tudo e iniciou seu governo da forma mais revolucionária possível. Ele fez reformas, e reformas essas que podem ser sim muito boas, mas a forma como elas foram feitas entrou em choque com a elite capitalista, o que na prática geraria uma guerra civil. Primeiro de tudo, ele fez uma reforma agrária. Na época, gente, a maior parte das terras de todo o país estava concentrado nas mãos dos latifundiários afegãos, um pequeno grupo de homens que controlavam a maior parte de tudo. O Mohamed Taraki pegou essas terras e redistribuiu, deu para todo o povo afegão usar. Então quem não tinha passou a ter, quem tinha pouco passou a ter o suficiente, o que agradou a todos, menos, é claro, a elite capitalista, que declarou guerra ao governo depois disso, porque afinal de contas se sentiram lesados, se sentiram roubados. E, segundo ponto, ele deu mais direitos para as mulheres afegãs. A partir de agora, as mulheres teriam ainda mais acesso à educação e a trabalho. E isso é muito bom para as mulheres afegãs, só que a elite capitalista, sobretudo a elite religiosa, viu isso como um baita de um problema. Para esses líderes, o que Taraki estava fazendo era uma espécie de lavagem cerebral. Na cabeça deles, o que rolaria é que essas mulheres iriam se ausentar de suas famílias e de suas responsabilidades como mulher, o que na prática levaria a todo o colapso da estrutura familiar tradicional da família afegã. Mais tarde, segundo esses homens, essas mulheres rejeitariam o Islã e se transformariam em comunistas. Uma interpretação totalmente radical e generalizada. Na época, muita gente alertou o Taraki de que suas reformas estavam sendo muito rápidas, muito agressivas, só que ele ignorou. Na época, alguns líderes mais radicais e mais importantes se posicionaram publicamente contra o governo. E o que o Taraki fez? Mandou o exército afegão matar todos. E o problema é que isso levaria a uma guerra civil. E o pior, Moscou já sabia disso. A União Soviética sabia disso. Sabia que daria errado. Então por que apoiaram esse governo tão radical? Primeiro de tudo, essa União Soviética não é a mesma do início da Guerra Fria. Não era mais aquele grande e poderoso país. Estavam passando pelo período da grande estagnação. Quem governava o país era o Leonid Brezhnev, que na época via o Afeganistão de forma totalmente errática. Para ele, o Afeganistão era exatamente como um Estado moderno europeu, só que atrasado. E em sua cabeça, bastava modernizar o país que as reformas viriam. Na cabeça de Leonid, a religião até seria um problema, mas jamais seria um impeditivo tão grande assim. E ele estava errado. Eles substituíram a força islâmica. 2. Os soviéticos sabiam sim que tinha o risco de revolta popular. Então eles achavam que, por serem o exército mais forte do mundo, eles achavam que se precisassem invadir, a sua presença seria tão intimidadora que todos os revolucionários islâmicos que estivessem armados iriam se entregar na hora, iriam se intimidar, o que também não aconteceria. 3. O Brezhnev acreditava que o radicalismo e a velocidade de Taraki faria as coisas darem certo. Na cabeça dele, ele imaginou assim que o Taraki ia fazer as reformas e que a população ia gostar tanto que o susto ia passar e todo mundo ia ficar de boa. Só que não foi o que aconteceu. Na verdade, ocorreu exatamente o oposto. Para esses líderes islâmicos mais fundamentalistas, o que estava acontecendo ali era um ultraje. Para eles, nenhum governo, muito menos um governo comunista, tinha o direito de entrar em suas casas e dizer como suas filhas deveriam viver. E eu não estou tentando passar pano para ninguém, gente. Eu só estou contando a história e a forma como eles enxergavam a situação.
Só para constar, esse controle massivo e constante sobre os corpos femininos não partiam só do islamismo radical. Ele vinha, sobretudo, das tradições profundamente patriarcais do povo pastum. Na prática, foi o próprio Taraki que ferrou tudo, porque a forma como ele governava, o jeito que ele lidava com a situação, sobretudo matando os líderes, foi terrível, porque agora esses líderes vão se unir e vão se opor ao governo. Passaram a financiar propagandas de desinformação. A mais importante na época e a que mais gerou pânico era de que Taraki, sendo um comunista, ia proibir o Islã no país. As pessoas ficaram desesperadas. Houve pânico geral em todas as grandes cidades do Afeganistão. E agora, as pessoas não queriam mais os comunistas ali. Muito menos o governo de Taraki, que apesar sim de estar fazendo reformas transformadoras, era uma ameaça ao Islã. Ameaça ao Islã à visão do povo, ok? Baseada em toda essa narrativa mentirosa. Isso era tudo que Taraki e os comunistas não precisavam. De repente, os líderes islâmicos e os pashtuns mais agressivos e tradicionalistas, por sentirem que o seu poder estava ameaçado, transformaram uma questão que era puramente social, sobretudo na questão das mulheres, em uma guerra espiritual, em uma jihad islâmica. Olha isso! Para os comunistas, isso era só um problema geopolítico, um problema ideológico no máximo, e não uma guerra espiritual. Só que esses líderes tinham muita força, e essa propaganda massiva de desinformação deu muito certo. Pois é, naquele tempo já havia fake news e ela já causava estrago. E para piorar, o Taraki tinha um problema de legitimidade. Para você governar um país islâmico, gente, o mínimo que o povo espera é que você seja igualmente semelhante, é que você também seja islâmico. Taraki não era muçulmano islâmico. Isso para eles era ultrajante. Embora o Taraki não fosse lá muito simpático aos islâmicos, ele sabia que não tinha forma alguma dele proibir essa religião, porque isso era a vida das pessoas, entende? Isso era tudo que elas tinham. O que ele queria fazer mesmo é o que os comunistas queriam em todos os países do mundo, botar as religiões sob vigia constante. Entretanto, olha só o que aconteceu. Taraki lidou com tanta violência e com tanta revolta de seu próprio povo que o mesmo prendeu e matou quase 27 mil afegãos. Na época, a mídia ocidental dizia que mais de 100 mil afegãos haviam desaparecido. Entretanto, nós não temos certeza disso e provavelmente os números foram inflados. Afinal de contas, era tempo de Guerra Fria. Tínhamos um regime modernizador, só que totalmente descolado da realidade afegã. O Leonid Brezhnev se recusou a ver o caos que ele estava patrocinando. Por volta de 1979, o Irã passou pela sua Revolução Islâmica. Basicamente, a monarquia do país caiu e foi substituída por uma república fundamentalista islâmica. Este movimento foi liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que não é o mesmo Khomeini que governa o país hoje. O Irã era um país capitalista, mas não se dava com os Estados Unidos e odiava ainda mais os soviéticos. E na época, os soviéticos ficaram com muito medo disso. Tudo o que eles não precisavam é que uma revolução islâmica chegasse até o Afeganistão. Porque se isso ocorresse, primeiro, o Afeganistão ia deixar de ser comunista ali. Segundo, a oposição do governo instauraria uma ditadura anticomunista. Nessa época, a questão social e econômica estava uma merda. Tinham protestos e muita violência. Nesse mesmo tempo, um dos líderes do Kalki começou a chamar a atenção. O nome dele era Hafizullah Amin, que era um escritor, um jornalista, um ex-professor e era um amigo pessoal de Taraki. Entretanto, nesse tempo, eles começaram a se estranhar. A verdade é que o Hafizullah Amin queria ser o presidente do Afeganistão. Entretanto, o Leonid Brezhnev não quis apoiá-lo, pois gostava muito de Taraki. Tinha um relacionamento muito bom com o Taraki. Além do mais, o próprio Taraki parecia estar sempre à disposição dos soviéticos. Então assim, na cabeça do Brezhnev, para que mexer com o time que está ganhando? Só que na época a situação era caótica, e mesmo assim o Brezhnev prometeu ao Taraki de que ele iria ficar seguro e que essas manifestações seriam controladas. Entretanto, o Taraki agora iria fazer a maior merda de sua vida. Naquele tempo, os Estados Unidos estavam começando a querer se opor a tudo isso, e começaram a pedir para países capitalistas da região a patrocinarem a oposição. Um dos que começaram a participar de toda a oposição foi o próprio Paquistão. Na época, muitos opositores foram inflamados pelo Paquistão. O foco dos paquistaneses foi a cidade de Herat. Herat explodiu numa revolta gigantesca, sobretudo por conta daquele boato mentiroso de que o Taraki iria proibir o Islã. Enfim, as pessoas ficaram revoltadas. E o que o Taraki fez? Tomou a pior decisão de sua vida. Ele basicamente mandou os aviões afegãos bombardearem a região. Resultado, bombas caíram e mais de 20 mil afegãos morreram. Homens, mulheres, crianças, idosos, inocentes de todas as idades foram erradicados, pulverizados.
E adivinha, os líderes capitalistas se aproveitaram de tudo aquilo e fizeram o resto do Afeganistão a presenciar aquelas imagens chocantes, a ver crianças despedaçadas e carbonizadas. Aquilo ali, gente, virou uma manifestação gigantesca. Os protestos começaram a ficar colossais. Nessa época, o Amin começou a se opor publicamente contra o Taraq e isolou ele do partido. E o Taraq ficou desesperado porque ele viu que as manifestações estavam colossais e que seria questão de tempo para que o exército afegão fosse literalmente derrotado, porque era o povo inteiro, gente. Então o que o Taraq fez? Ele pediu ajuda para o Leonid Brezhnev, para a União Soviética, para que eles mandassem tropas, porque o exército afegão não iria aguentar. E os soviéticos dizem não. E por que dizem não? Primeiro de tudo, os soviéticos tinham medo de que isso tudo pudesse agravar a situação e que a guerra civil que estava ocorrendo se aprofundasse e ficasse ainda mais violenta. Segunda coisa, os soviéticos tinham medo que, se de alguma forma eles fossem lá e aprofundasse a crise e mais vidas islâmicas fossem perdidas, a sua própria população islâmica poderia se revoltar e minar a estabilidade do país. Essa é uma época bem nebulosa, porque a gente não sabe muito bem o que foi que aconteceu, mas está escrito nos livros que Taraq teria se sentido ameaçado por Amin e tentou matá-lo. Amin sobreviveu e agora iria reagir. Em setembro de 1979, o Amin e alguns aliados do Partido Comunista deram um golpe de Estado e prenderam o Taraq. No dia 14 de setembro de 1979, o Amin mandou um soldado sufocar o Taraq enquanto dormia com o travesseiro e, basicamente, o matou. Na época, o Amin disse que o Taraq havia renunciado e parte do povo afegão acreditou e isso acalmou um pouco as massas. Por quê? Basicamente porque, poxa, todo mundo estava contra ele, né? Era de se esperar que o cara pudesse fazer algo assim. Entretanto, os soviéticos não acreditaram. E tudo indica, na verdade, que eles tinham até espiões, ou no mínimo alguns contatos ali. Entretanto, não é porque a situação se acalmou que agora a paz vigora. Longe disso. Muitos protestos continuaram e a polícia, a mando do Amin, continuou a reprimir a população, assim como o próprio exército afegão. Os soviéticos começaram a observar como o Amin iria se comportar. Afinal de contas, né, quem sabe não fosse um bom governo. Entretanto, o Amin não se provou ser só um governo pior e ser mais agressivo com a população. Mas ele fez uma cagada. Ele basicamente começou a se aproximar dos Estados Unidos, o grande rival dos comunistas. E claro, isso aí foi entendido como uma traição por todo o regime soviético. Conforme os protestos ficassem mais frequentes e mais violentos, o governo de Amin também ficava. Dizem nessa época que quase 100 mil morreram ou foram presos. Agora os soviéticos iriam passar a concordar numa coisa. O Amin não poderia ficar. Ele era imprevisível, radical e violento. E pior, havia traído o regime soviético se aproximando dos Estados Unidos. A cabeça dos soviéticos era tipo, melhor um aliado, ainda que medíocre, que obedeça, do que um revolucionário que incendeie todo o país e coloque tudo a perder. Eu sei, falando assim faz parecer que todos os governos afegãos eram lacaios soviéticos. E de fato, um ou outro até poderia ser. Mas a verdade é que a inteligência soviética estava certa desde o início. Eles tinham razão em dizer que precisava de um governo mais moderado possível. Só que o Brezhnev se recusou e fez as coisas como queria. Capítulo 7. Invasão soviética. Os soviéticos começaram a acelerar a invasão quando perceberam que era só questão de tempo para que o governo de Amin caísse. Se isso acontecesse, bom, muito provavelmente os opositores tomariam conta, e aí uma ditadura capitalista seria instaurada. Os soviéticos não poderiam permitir. Sendo assim, no dia 24 de dezembro de 1979, nas vésperas do Natal, um contingente do exército soviético com 30 mil homens e blindados invadem o país com o objetivo de consertar as coisas. O grande objetivo dos soviéticos era tirar o Amin do poder, que era visto como um traidor, e colocar um governo moderado. Basicamente, usar as tropas ali para auxiliar as tropas afegãs para fins pacíficos. Entretanto, aquilo que era para ser uma simples operação e durar apenas alguns meses, se provou complexo demais. No final, tudo duraria mais de 10 anos e envolveria mais de 100 mil soviéticos. E o Amin não sabia exatamente por que os soviéticos estavam vindo. Há uma ala de historiadores que afirma que ele sabia sim que estava prestes a morrer e que estava com medo e que até tentou fugir do país. Só que há uma outra ala de afegãos que sustenta que ele estava iludido e que acreditava que os soviéticos vinham para ajudá-lo. No dia 27 de dezembro de 1979, a verdade apareceria. Porque o Hafizullah Amin foi assassinado pelas forças especiais soviéticas, os Spetsnaz, eu acho que é assim que se fala, por meio da Operação Trovão 333. E no lugar dele, colocaram finalmente um moderado, o Babrak Karmal. Entretanto, agora a cagada já tinha sido feita. A inteligência soviética havia sugerido que Babrak fosse colocado no início, antes de toda essa loucura. Por Babrak agora, até
poderia ajudar, mas não surtiria o mesmo efeito. Agora só um milagre para que o novo governo conseguisse pacificar a situação. E olha só que instável, em 2 anos houveram 3 governos, 2 deles comunistas, que foram assassinados pelos seus próprios aliados. Isso serviu de combustível para que os americanos fizessem propaganda contra isso, mostrando que o comunismo tinha uma natureza caótica e que no final aliados e até mesmo amigos se matavam por puro poder. Naquele tempo, o presidente americano, o Jimmy Carter, basicamente disse que a invasão soviética ao Afeganistão era a maior ameaça à paz desde a Segunda Guerra Mundial. Quase como se os Estados Unidos fossem um grande precursor da paz. Quase como se eles não invadissem países e instaurassem ditaduras como foi aqui no Brasil. Os americanos não queriam que o Afeganistão se tornasse uma nação comunista. Entretanto, a situação era muito delicada. Isso aqui não era tipo o Vietnã, ok? Não havia Afeganistão do Sul, não havia divisão para que os Estados Unidos pudessem apoiar. Tudo o que havia aqui eram milícias islâmicas que queriam se armar e fazer essa guerra. É aí que os Estados Unidos entram. Surgiria agora os Mujahidins. Mujahidin significaria algo como combatente. E eles não eram um grupo político, eles eram um grupo radical islâmico, que seriam armados pelos Estados Unidos. Os Mujahidins não eram um grupo único, mas eram vários. Era uma grande coalizão, formado sobretudo pelos Grandes Setes, que também eram chamados de os 7 grandes grupos de Peshawar, que tinham sede no Paquistão. Os americanos na época não sabiam e não tinham ideia, mas não estavam só criando o inimigo que derrotaria os soviéticos, mas estavam criando um monstro que 15 anos depois se voltaria contra eles, dando origem a grupos radicais como o Talibã e a Al-Qaeda. Gente, os americanos são incríveis em financiar grupos que mais tarde vão ferrar com eles. Afinal de contas, não fizeram isso apenas com os Mujahidins. Fizeram isso no Vietnã, né? Pra quem não sabe, o Viet Minh, o grupo que libertou o Vietnã, foi financiado pelos Estados Unidos, foi financiado pela CIA. Mas enfim, vamos continuar com a nossa história. Uma semana depois, a Organização das Nações Unidas, a ONU, condenou a invasão e 34 países de maioria muçulmana que eram da região condenaram tudo aquilo. Jimmy Carter, o presidente americano, fez mais um embargo comercial, mais uma sanção econômica violenta contra a União Soviética e 66 nações do mundo boicotaram as Olimpíadas, que naquele tempo estava acontecendo em Moscou, na capital da União Soviética. E agora tudo pioraria, porque os Mujahidins declararam publicamente que aquilo não era uma guerra ideológica, e sim uma jihad, uma guerra santa que teria o objetivo de matar os infiéis. No caso, os infiéis seriam os comunistas. Mas vamos abordar este conceito. O que é uma jihad de fato? Bom, existem 3 formas de definirmos o que é. Jihad pode ser, por exemplo, lutar para superar tentações e pecados, para viver de acordo com a fé islâmica, de acordo com os mandamentos de Allah, isto é, o Deus islâmico. 2. Jihad pode ser um esforço para promover a justiça, a paz e a verdade, lutando contra a opressão e a injustiça. E, terceiro e último conceito, porém não menos importante, ela pode ser sim uma luta armada, só que nesse caso, ela só seria empregada caso povos islâmicos fossem ameaçados por serem islâmicos. Um conceito muito similar à guerra justa cristã. Tudo o que os soviéticos queriam fazer era impor o regime comunista, porque, segundo eles, isso libertaria o proletário afegão, isso libertaria os trabalhadores afegãos, serem então explorados e empobrecidos pela elite capitalista. Só que aqui, tudo deu errado. O termo jihad foi radicalizado a tal forma que hoje a maioria das pessoas associam diretamente com terrorismo. Quem lhe deu o direito de invadir o nosso país? Nenhuma lei, nenhum povo e nenhum juiz. Veem com sua foice e martelo pregando igualdade, mas espalham ferro, sangue e brutalidade. Devolveremos o favor, cuspiremos aço, na memória viva de quem não aceitará o fracasso, impondo na bala a sua verdade, e deixam no chão ruína e saudade. Mas a resistência islâmica será forte, pois quem defende a terra não temes a morte. Alá é grande e nos protegerá, mesmo sob noites escuras a fé vencerá. Nessa época, os Estados Unidos começaram a patrocinar muitas propagandas mentirosas para enfraquecer os comunistas, e publicaram uma que muita gente acreditou, dizendo que a China, um país que era comunista, havia então financiado os mujahidins, o que era mentira. Vamos esclarecer isso. Primeiro, sim, a China era um país comunista, só que eles tinham suas diferenças. Os chineses acreditavam no comunismo maoísta, ok? Era uma vertente diferente do marxismo-leninismo praticado pelos soviéticos. 2. Os chineses já discordavam publicamente nessa época. Discordavam da forma como a União Soviética estava se autogovernando e de como ela estava agindo no resto do mundo. Apesar, é claro, de serem sempre comedidos e bem polidos.
E terceiro, essa discordância parou aí. Os chineses nunca financiaram o grupo Mujahideen, sobretudo porque financiar uma oposição contra o seu aliado não faz o menor sentido. E isso dos Mujahideens declararem uma jihad foi uma questão muito perigosa, porque agora outros povos do Oriente Médio, sobretudo aquelas pessoas que viviam em algum regime fundamentalista islâmico, passaram a acreditar em toda essa mentira. Muitos passaram a acreditar que aquilo era uma jihad. Ou seja, essas pessoas agora tinham a obrigação religiosa de ajudar a defender os seus irmãos afegãos que estavam sendo oprimidos pelo exército comunista ateu. Essa era a retórica. Os soviéticos tinham a esperança de serem vistos como libertadores, como aquele povo que vai trazer uma revolução, sabe, que vai guiá-los a uma liberdade, a uma sociedade melhor. Entretanto, foram vistos como invasores. E logo nos primeiros dias, gente, não foi só os mujahideens que lutou contra os soviéticos, não. A própria população não gostou deles. Muitos agrediram, xingavam, tacavam coisas e não estavam nem aí. Inicialmente, a guerra dos mujahideens foi um fracasso. Eles perdiam todas. Por quê? Porque lutavam com armas muito antigas. Só para vocês terem uma noção, os mujahideens começaram a lutar com armas antigas que foram usadas na Primeira Guerra Anglo-Afegã. Algumas dessas armas, gente, tinham mais de 100 anos. Então, adivinha, muitas delas emperravam, travavam e levavam à morte de seus combatentes. Isso só iria melhorar quando os Estados Unidos e os países capitalistas passassem a ajudar eles, o que estava perto de acontecer. Só que os mujahideens não eram bobos. Eles sabiam que mesmo que eles tivessem acesso a armas melhores, eles não tinham chance, porque esse era o exército mais poderoso do mundo. Era o maior exército do planeta e o mais bem equipado, até mais do que os Estados Unidos na época. Então eles adotaram o mesmo que a resistência vietnamita, o mesmo que os Vietcongs e os Vietmins, a guerra de guerrilha. Uma guerrilha é uma forma de combate onde você não ataca de frente, e sim de surpresa. Então você foge, você faz emboscadas, você tenta se esconder e usar o ambiente, geográfico para se beneficiar, você usa do apoio da população e se esconde na casa de pessoas. Você faz tudo isso com o objetivo de vencer o inimigo no cansaço constante, no desgaste. E, só para constar, em momento algum eu quis comparar o Viet Minh ou os Vietcongs com os Mujahideens, até porque eram grupos totalmente diferentes. E aqui vai uma curiosidade interessante. Boa parte das batalhas que viriam a seguir seriam travadas nas montanhas afegãs. Você achava que homens armados se escondendo em cavernas era coisa de terrorista do filme Homem de Ferro? Não, a coisa é bem mais complexa do que isso. Seria um inferno para os soviéticos que não tinham noção alguma de como se portar no ambiente. Para piorar, a maior parte das ruas de todo o Afeganistão nem eram pavimentadas. Então muitos veículos soviéticos tinham dificuldade em se locomover, e isso representou um terreno fértil para fazer emboscadas, sobretudo para se armar minas. E na época, os mujahideens começaram a ter uma certa ajuda, começaram a se fortalecer, começaram a ganhar batalhas, e isso incentivou muitos jovens a se aliarem a eles, sobretudo por conta do maior nome da guerrilha mujahideen. Seu nome era Ahmad Shah Massoud. E esse cara, gente, era genial. Primeiro que ele era muito simpático e muito carismático. Toda a população afegã parecia vê-lo como um herói. E ele era tão simpático que ele levava muitos jovens afegãos a quererem participar disso, a quererem lutar nesta guerra. E pior e principal, o cara era um baita de um estrategista. E suas estratégias eram tão geniais e tão inovadoras para a época que dizem que até os dias de hoje os russos estudam as táticas dele para treinarem o seu exército. Na época, o governo de Babrak tentou muito, mas não estava dando muito certo. Ele basicamente deu direitos para o povo, impediu a tortura, permitiu a liberdade de expressão e imprensa, só que não foi capaz de fazer o essencial, que era o quê? Primeiro, pacificar a situação, parar a guerra. 2, melhorar a situação econômica. E terceiro, pacificar o partido, que na época só brigava. Por mais bem intencionado que ele tivesse e por mais que tentasse, a população afegã o via como um fantoche dos ateus, como um fantoche dos comunistas, entende? E mais tarde ele passaria a ser visto como ineficiente pelo próprio secretário-geral do Partido Comunista Soviético. Capítulo 8. A Guerra contra os Infiéis. Na época, os americanos não acreditavam de forma alguma que os mujahideens tivessem alguma chance de derrotarem os soviéticos. Entretanto, se financiar os mujahideens significava desgastar o seu inimigo, era exatamente o que iriam fazer. Vários aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita e o Paquistão, passaram a financiar ainda mais os mujahideens, e a guerra foi dando uma igualada. Nos anos 80, as brigas ideológicas dos Estados Unidos com a União Soviética se acirraram. Na época, o presidente americano Ronald Reagan chegou a afirmar de forma dramática, fatalista e até cômica que a União Soviética era o império do mal.
E na época a situação piorou muito para os soviéticos. Por quê? Porque antes era só os mujahidins pedindo combatentes para outros países islâmicos. Agora, os países islâmicos atenderiam ao pedido. Dizem que foi nesse momento que um dos homens mais infames da história apareceu na guerra. Ele era filho de um dos homens mais ricos do mundo árabe e ele atuava na Maktaba al-Khidmat. Ele era basicamente o Osama Bin Laden, o futuro arquiteto do 11 de setembro. É estimado que os Estados Unidos tenham gastado 3 bilhões de dólares em toda a guerra armando os mujahidins. E na época, mujahidins do Paquistão quase causaram a Terceira Guerra Mundial. Eles simplesmente atacaram uma base ali na fronteira do Uzbequistão. O Uzbequistão era um país que era parte da União Soviética. Isso, gente, foi entendido como uma ameaça gravíssima. E a União Soviética respondeu ao Paquistão que eles seriam o próximo país a ser invadido. E aí eles pararam. Em 1983, houve uma trégua que durou 3 dias entre o governo afegão, os mujahidins e o exército soviético. E o Massoud, que já era um dos grandes líderes, não pegou esse tempo para descansar não. Não, ele usou os 3 dias para reestruturar, fortalecer o seu exército. E nesse tempo, o governo afegão agiu na crocodilagem, pois mandaram o Mohammad Najibullah, o chefe da polícia secreta, matar o Massoud. E eles fracassaram. E as próximas 20 tentativas também fracassariam. O Massoud só morreria muitos anos depois da guerra. Em abril de 2001, o Massoud foi até o Parlamento Europeu e avisou o mundo inteiro de que a Al-Qaeda e os grupos terroristas da região estavam planejando algo muito grande e ninguém deu atenção. Na época, o Bin Laden passou a ver o Massoud como o grande inimigo da região. Então o que ele fez? Mandou 2 soldados da Al-Qaeda matarem o cara num atentado à bomba. E realmente aconteceu. O Massoud morreu no dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes do grande ataque do 11 de setembro, que mudaria toda a história dos Estados Unidos e do mundo de certa forma. Capítulo 9. Derrotas comunistas. Nessa época, os americanos começaram a ter muita fé nos mujahidins. Estavam se divertindo bastante, porque viam que os soviéticos estavam tomando pau. Na época, os americanos davam risada e diziam que as montanhas afegãs eram uma verdadeira armadilha de urso. O urso aqui é uma analogia aos soviéticos. E agora, mais um problema para os soviéticos. A inteligência soviética começou a perceber que muitos desses mujahidins faziam ataques muito precipitados. Não era exatamente um ataque suicida, mas assim, não faltava muito para ser. E eles começaram a investigar e descobriram que era exatamente isso que estava acontecendo. Por quê? Porque os mujahidins não encaravam aquilo como uma guerra ideológica. Não estavam defendendo o seu país, mas sim a fé islâmica, mas sim Alá. Não tinha problema para eles se eles morressem, porque no céu supostamente seriam recompensados por Alá por defendê-lo na terra. Ou seja, não havia problema algum em ser mujahidin e perder a sua vida nesta guerra santa. Mas, claro, tinha muito problema para os soviéticos. E nessa época, o exército afegão sofreu uma baixa absurda e perdeu moral. Olha isso, gente. É estimado que o exército afegão caiu de 90 mil homens que haviam até 1979 para apenas 30 mil em 1981. E por que isso aconteceu? Bom, primeiro de tudo, os afegãos que faziam parte dessa guerra começaram a ter um conflito de identidade. Muitos ali eram islâmicos e estavam lutando ao lado do exército comunista ateu e estavam matando mujahidins, estavam matando outros afegãos que eram tão islâmicos quanto eles. Ou seja, na cabeça de muitos, estavam traindo o próprio povo e a própria religião. Então, deu uma baita de uma debandada. Segundo, no Afeganistão, como eu disse inicialmente, a lealdade, a família e a tribo vem antes do Estado-nação. Então, se um pai de família ou um chefe tribal mandasse o homem de uma determinada família trocar de lado, era exatamente o que ele iria fazer. E terceiro, os soviéticos começaram a ter muitas baixas, então passaram frequentemente a colocar tropas afegãs em missões de alto risco ou na linha de frente. Claro que isso fez com que muitos afegãos saíssem, né? Porque não era justo. Na época, o Babrak Karmal não estava conseguindo controlar a situação, então assim, mais repressão, mais violência, mais milhares de mortos. Só para você ter uma noção, mais de 15 mil soviéticos morreram nesta guerra. Conforme esses caixões cinzas chumbos chegassem na União Soviética, famílias inteiras entrariam em desespero. E muitos desses caixões eram lacrados, porque a guerra estava tão violenta que muitos perdiam o rosto, sabe? Perdiam tudo, ficavam irreconhecíveis. Então agora o povo soviético vai tornar essa guerra impopular. Eles vão começar a protestar contra ela, da mesma forma em que o povo americano protestou contra o governo americano na Guerra do Vietnã. Tudo piorou em 82, porque o Leonid Brezhnev, o secretário-geral do Partido Comunista, o presidente do país, morreu, bateu as botas. Ele foi substituído por um outro homem chamado Yuri Andropov, que 2 anos depois também acabou morrendo. E este foi substituído por um homem chamado Konstantin Chernenko, e adivinha?
também morreu. Na época, isso foi revoltante, e muitos soviéticos passaram a se perguntar se não era a CIA dos Estados Unidos que estava matando esses caras. Mas não era. Foram feitas investigações e se descobriu o óbvio, que os caras eram muito velhos mesmo e que estavam doentes, enfim, tá tudo documentado. Em 1985, Mikhail Gorbachev assume o poder. O cara estava realmente determinado a mudar o rumo de tudo. Então, muitos generais soviéticos passaram a radicalizar as suas táticas porque queriam mostrar serviço. Queriam mostrar ao mundo que eles ainda eram o exército mais forte do planeta. O exército soviético inundou o Afeganistão de helicópteros Mi-24. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita deram de presente para os mujahidins o Stinger, um lançador de mísseis, que lançava mísseis teleguiados, isto é, mísseis que perseguem um alvo em movimento. E, para o azar de todos os soviéticos, esta era uma arma bem competente. E, só por título de curiosidade, os soviéticos utilizaram muito mais helicópteros nesta guerra do que jatos. Sobretudo por conta do terreno acidentado, a natureza de guerrilha e a necessidade de combate próximo, que na prática tornavam os helicópteros Mi-24 muito mais versáteis e eficientes do que os jatos convencionais. Em 85, foi assim o auge de toda a sangria. É estimado que quase 1 milhão de afegãos acabaram morrendo, sobretudo civis inocentes. A guerra começou a ficar cara demais e a própria União Soviética entrou em crise. Agora, muitos soviéticos e muitos ocidentais passariam a nomear essa guerra como a Guerra do Vietnã Soviético. Na prática, estavam perdendo da mesma forma e pelos mesmos motivos que os americanos perderam no Vietnã, porque subestimaram seu inimigo, subestimaram a guerrilha. Capítulo 10. Os Acordos de Genebra. No ano, Gorbachev estava inclinado a desistir de tudo. Ele disse publicamente para todos do Partido Comunista ouvir que, se as coisas continuassem como estavam, e tudo indicava que iria continuar, os soviéticos iriam ficar 20 ou 30 anos naquela situação e a guerra jamais terminaria. Na visão de Gorbachev, esta guerra não poderia ser vencida, apenas prolongada. E, infelizmente, ele estava certo. Na época, alguns dirigentes do Partido Comunista ainda acreditavam que dava para se vencer. Então, queriam que o Babraki saísse e colocar no lugar dele o Mohammad Najibullah, que era visto como um homem calmo e eficiente, apesar, é claro, de não ter sido eficiente em eliminar o Massoud. Em 85, o Babraki percebeu que estava sozinho e renunciou. Se exilou em Moscou e morreu no ano seguinte, de causas naturais. No mesmo ano, quem entrou na presidência foi o Najibullah. Ele não era muito conhecido, mas rapidamente ganhou popularidade. Ele fez reformas para estabilizar o país e agradou muita gente. Ele falava tanto a língua Dari quanto a língua dos Pashtuns e conseguia se comunicar com vários líderes. E ele era um cara bem ligeiro. Em vários discursos que ele tem, e que inclusive estão disponíveis na internet e vocês podem assistir, ele se demonstra muito respeitoso com a religião islâmica. Inclusive ele usa frases, versos do Alcorão para reafirmar os seus discursos e confirmar seus argumentos. Najibullah tirou o toque de recolher noturno do Afeganistão e soltou milhares de prisioneiros. Em 86, o Gorbachev decide, não tem mais como. Então ele começa a retirar tropas soviéticas do país e começa a assumir a derrota. Porque o Najibullah, apesar de estar indo bem, assim, muito dificilmente conseguiria vencer esta guerra. 14 de abril de 88, os Estados Unidos e a União Soviética assinam um acordo de Genebra para pôr fim à guerra. O acordo dizia que os Estados Unidos e seus aliados capitalistas iriam parar de financiar os mujahidins e os soviéticos sairiam do território afegão. E foi concordado e foi assinado. Logo depois, tanto os americanos quanto os soviéticos reafirmaram um acordo de não se meterem nos conflitos uns dos outros. Os afegãos estavam irritados, os soviéticos estavam tristes pela derrota e, pior ainda, uma crise gigantesca estava acontecendo na União Soviética. E o Partido Comunista tentou controlar, mas estava difícil. E estava tão difícil que o mundo inteiro já estava sabendo. Só que ninguém tinha noção da gravidade do buraco. E lá no final da guerra, alguns mujahidins queriam transformar isso numa jihad internacional. Um deles era Osama Bin Laden, que, em 88, criou o seu próprio grupo de mujahidins, a Al-Qaeda, que significa a base para continuar com esses objetivos. Nas montanhas frias do Afeganistão, caiu sangue humano sem distinção. Afegão ou comunista, herói ou invasor, no chão viram iguais sob o mesmo terror. Não foi por glória nem redenção, foi por ordens dadas sem compaixão. Balas não pedem filiação, nem respeitaram pátrias ou religião. Mães choram sem explicação, pais rezaram por uma ressurreição. Crianças afegãs não veem futuros brilhantes, herdam guerras, pó e medos constantes. No meio da guerra, suas infâncias foram roubadas, antes de ser vivida, elas foram enterradas. No final, a barbárie trágica venceu e tudo o que era humano morreu.
que a memória seja punição, que a história traga a lição, pois nenhuma causa ou nação vale uma vida em destruição. Em 15 de fevereiro de 1989, todo o exército comunista da União Soviética deixava o país com um gosto amargo de derrota. Mas este remédio se provaria muito mais amargo, porque estavam prestes a perder o seu país. Mas por que os soviéticos existiram? Primeiro motivo, a guerra já durava 10 anos e os soviéticos estavam paralisados há pelo menos uns 4. 2. Milhares de soviéticos haviam morrido e a guerra era muito impopular. Terceiro, as populações soviéticas, sobretudo as islâmicas, começaram a protestar contra essa guerra. E quarto, a crise econômica agravou tudo e fez o partido ficar consciente de que se eles continuassem, o país inteiro iria cair. Mas por que os soviéticos perderam a guerra? O que foi que fizeram de tão errado? Primeiro de tudo, subestimaram os mujahidins da mesma forma que os americanos subestimaram os Vietcongs. 2. Deixaram Leonid Brezhnev atuar como se ele soubesse o que era o Afeganistão, basicamente colocando os líderes que ele queria e fazer as coisas que ele queria, mesmo com toda a inteligência soviética avisando ele de que ia dar merda. 3. Não conheciam o terreno, não conheciam as montanhas afegãs, e isso foi um baita de um problema. 4. Apoio externo aos mujahidins. Países capitalistas de todo o Oriente Médio passaram a ajudá-los. 5. A União Soviética estava estagnada. Como que iam continuar com essa guerra se agora o país não só estava estagnado, mas estava numa crise econômica fodida? E 6. Perderam vantagem aérea. Até então, os soviéticos tinham os famosos helicópteros Mi-24, só que daí veio o Stinger e acabou com a superioridade deles. Resultado: 2 milhões de afegãos morreram, 275 mil mujahidins morreram, 15 mil soviéticos morreram e outros 53 mil soviéticos voltaram para suas casas feridos e com sequelas. Quase 6 milhões de afegãos fugiram para o Paquistão ou para o Irã, dos quais muito não retornaram até os dias de hoje. A guerra custou aos cofres soviéticos 6,4 bilhões de rublos, equivalente a 40 bilhões de dólares americanos em 2020. O Najibullah ficou no poder até 92, quando ele percebeu que não dava mais e renunciou porque ele viu que os mujahidins estavam muito fortes, e realmente estavam. Os ocidentais financiaram tanto, mas tanto os mujahidins, que agora nenhum exército afegão conseguia ir contra eles. Na época, o Najibullah sabia que seria morto, então ele tentou ir para a Índia, mas não deu certo. Ele não conseguiu fugir do país. Em vez disso, ele ficou 4 anos refugiado num prédio da ONU, que supostamente não poderia ser atacado, né, porque a ONU disse, e claro que ninguém vai, ameaçar intervir. Os mujahidins invadiram o prédio da ONU e pegaram o Najibullah. O mesmo foi pego e foi espancado e torturado e morto publicamente. Podemos considerar que os soviéticos saíram do país e deixaram ele numa guerra muito pior da qual ele estava. E, infelizmente, hoje há uma retórica ridícula que diz que foram os soviéticos que ajudaram a internacionalizar a jihad. Gente, pelo amor de Deus, quem tem culpa nisso é sobretudo o Ocidente, que financiou esses grupos, que criou esses monstros. Os mujahidins assumiram o poder depois que mataram Najibullah. Entretanto, eles eram muito fragmentados e desorganizados e acabaram perdendo o poder e espaço para um outro grupo, o Talibã. E o que aconteceu depois? O Talibã governou o país, até que o Bin Laden fizesse o 11 de setembro. Depois disso, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e invadiu outros países do Oriente, mataram o Bin Laden e os americanos ficaram por mais de 20 anos no Afeganistão para garantir que os talibãs não retornassem ao poder. Mesmo assim, não deu outra. Os americanos perceberam que estavam gastando demais nesta guerra e saíram do país. Resultado, hoje o país ainda é governado pelo Talibã. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido e que tenham aprendido muito. Foi bem difícil e bem cansativo fazer esse vídeo, então, por favor, reajam a ele. Compartilhe, se inscreva e ajude o canal a crescer, né? Comenta aí embaixo se você gostou de alguma coisa ou uma correção, certo? E esse foi o vídeo de hoje. Até mais, pessoal. Falou, é nóis e fui!